Olá! A PEC dos precatórios, promulgada no ano passado, permitiu o parcelamento desses pagamentos até 2026. O programa de hoje é todo sobre esse assunto. Você vai saber, afinal, o que são os precatórios, como ficou o cronograma de pagamentos depois da Emenda Constitucional 114. Precatório pode ser vendido? E o que acontece se o dinheiro é depositado e o beneficiário não comparece ao banco para receber? A nossa convidada, advogada, professora e autora de livros Adriane Bramante, esclarece algumas das dúvidas mais comuns sobre precatórios. Por exemplo, como ficou o pagamento dos precatórios previdenciários, aqueles devidos a quem venceu uma ação contra o INSS na Justiça? Não saia daí, o Inteiro Teor só está começando. A emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios representa a principal mudança nas contas públicas em 2022. A emenda abriu espaço de cerca de 110 bilhões de reais no orçamento federal para esse ano. Mas você sabe exatamente o que é um precatório? E, por exemplo, quando e em qual ordem de prioridade ele é pago? A nossa primeira reportagem fala sobre tudo isso e também conta o que mudou no regime de pagamento. Quando alguém entra na justiça contra o governo federal, estadual ou municipal para receber algum valor e a ação é julgada favoravelmente ao cidadão em última instância, a quantia que a justiça manda o governo pagar vira um precatório. Só que com a Emenda Constitucional 114, votada e promulgada no final de 2021, o regime de pagamento dos precatórios mudou, possibilitando o parcelamento de alguns valores que estavam previstos para serem depositados agora, em 2022. A emenda abriu um espaço fiscal de cerca de 110 bilhões de reais no orçamento da União para esse ano. Parte do valor foi remanejado justamente com o adiamento ou parcelamento do pagamento de mais de 89 bilhões de reais em precatórios que já estavam na previsão orçamentária. O pagamento segue também a ordem cronológica de cadastro da requisição junto à presidência do tribunal a que o processo está vinculado. Quem ganhou a ação e fez a requisição há mais tempo recebe primeiro. Mas tem aqueles com prioridade, conforme explica a advogada Maria Mendes Mota de Oliveira. O pagamento prioritário se dá através das ações que envolvam alimentos, ou seja, as ações alimentares. Posteriormente, terão preferência as pessoas acometidas por doenças graves, os idosos e as pessoas com deficiência. Só que a Emenda Constitucional 114 também mexeu nesta ordem de pagamentos. Tem prioridade o pagamento das requisições de pequeno valor, de até R$ 66 mil, os precatórios de natureza alimentícia até esse mesmo valor, os precatórios de natureza alimentícia de até 3 vezes o valor teto das RPVs, os precatórios de natureza alimentícia de valor superior a 3 vezes o valor da RPV e outros tipos de precatórios. Mas algumas pessoas não querem esperar esses prazos e recorrem a empresas como esta, com sede no Rio de Janeiro, que se especializou na cessão de direitos de créditos de precatórios. Ou seja, ela compra e vende precatórios em um tipo de operação que encontra respaldo na Constituição Federal, conforme explica uma das sócias, a advogada especialista em direito administrativo, Fernanda Rodrigues. De acordo com o parágrafo 13 do artigo 100 da Constituição Federal, o credor do precatório poderá ceder a quem se interesse na compra. Assim, o precatório poderá ser cedido, isto é, vendido pelo seu beneficiário, pessoa física ou jurídica, titular do crédito do precatório, desde que seja maior e capaz.
Flávio Medeiros é de uma família que aguardava há muito tempo para receber um precatório da União e resolveu ceder o direito ao que tinha para receber, ou seja, vendeu o precatório. A família do meu pai, a minha avó falecida, tinham direito a receber um valor da União em relação ao esposo dela, e os meus tios, juntamente com meu pai, deram entrada numa ação junto com a União para que fosse pago esse valor dessa indenização. Nós conseguimos fazer a venda desse precatório e nós recebemos já no mesmo dia o valor que nos foi ofertado por eles. Quem faz esse tipo de negócio, geralmente, é porque precisa do dinheiro antes de o crédito do precatório ser disponibilizado. Muitas vezes a pessoa tem um crédito, mas não pode esperar por uma dívida, um problema de saúde, investimento em um imóvel. E muitos também há anos aguardando e não querem mais ficar presos ao processo judicial. A pessoa que adquire o precatório, o benefício é o deságio aplicado à negociação, que aliado à segurança jurídica, lhe traz um ganho financeiro maior e de forma mais segura, que é a aplicação em outros investimentos, tendo ainda liquidez em caso de revenda. E tem uma outra situação que é importante estar no radar de quem tem precatório a receber. Se a ordem de pagamento for expedida e o dinheiro depositado no banco, mas o beneficiário não levantar o valor, ou seja, não for até a agência para receber a quantia dentro de 2 anos, ele terá que fazer um novo pedido dirigido ao presidente do tribunal, de onde partiu a ordem de pagamento. O STJ firmou o entendimento de que, cancelado esse valor, tendo em vista que a pessoa não fez o levantamento, ela poderá solicitar a reexpedição de novo ofício requisitório no prazo de 5 anos. Caso a mesma não faça essa solicitação, o precatório será cancelado e o valor do mesmo será devolvido aos cofres públicos. Cabe à presidência de cada tribunal fazer a gestão administrativa dos precatórios, como no caso das requisições de pequeno valor que forem liberadas, as chamadas RPVs. As RPVs, aliás, representam grande parte dos pagamentos ordenados pela Justiça Federal e dizem respeito a processos que a União perdeu e precisa pagar às partes ganhadoras. A maior quantidade de requisições diz respeito a dinheiro de processos previdenciários de pessoas que procuraram a Justiça para revisão de benefícios ou pagamento de pensões, por exemplo, e ganharam a ação. As regras para pagamento e gestão dos precatórios estão previstas na Constituição Federal e nas resoluções 303 e 458 do Conselho Nacional de Justiça. Essas regras foram tema de um julgamento de recurso no TRF1 em Brasília, no qual a Corte Especial do Tribunal, em processo relatado pelo desembargador federal Francisco Betti, reafirmou a competência do presidente da Corte para o desempenho da função administrativa de gestão e operacionalização dos precatórios, cujo pagamento já tenha sido determinado pelo órgão julgador. Agora, ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo Tribunal Federal por instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros e o Partido Democrático Trabalhista questionam as regras que instituíram o novo regime de pagamento de precatórios. As entidades argumentam que a PEC dos precatórios violou direitos e garantias fundamentais, o princípio da separação dos poderes e o Estado Democrático de Direito, prejudicando diretamente centenas de milhares de credores, a grande maioria formada por brasileiros com baixo poder aquisitivo. E depois do intervalo, vamos esclarecer algumas das dúvidas mais comuns sobre precatórios. A advogada e professora Adriane Bramante é nossa convidada para explicar, dentre outras questões, como a pessoa pode saber quando será o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor a que tem direito. Acompanhe já já.
O Inteiro TO está de volta, hoje com destaque para o tema precatórios. Neste bloco, nossa entrevistada é Adriane Bramante, advogada, professora, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e autora de diversos livros. Ela vai explicar, por exemplo, se com a PEC dos precatórios mudou alguma coisa nos critérios de inclusão na ordem de pagamento para quem venceu uma ação previdenciária. Acompanhe. Doutora, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vinda ao Inteiro TO Entrevista. E eu já começo te perguntando como a pessoa pode saber quando vai ser o pagamento do precatório ou RPV dela. A pessoa pode consultar o seu advogado, sua advogada, se por acaso tem um advogado, no caso dos juizados que não precisa, né? A pessoa pode ter entrado sozinha, ela pode acessar o site do Juizado Especial Federal e acessar se o pagamento já está disponível, quando ele será pago, ou pelo tribunal, e aí no caso tem que ter um advogado ou advogada, para que ele consulte se o seu processo já está na fase de pagamento de precatório. E o advogado pode sacar o precatório? Sim, o advogado pode sacar o precatório, mas desde que ele tenha os poderes outorgados para esse saque, para esse recebimento. Tem uma procuração específica para isso. Geralmente a procuração do advogado acaba sendo trazendo vários poderes e dentre eles o de dar e receber quitação. Quem saca o precatório paga algum tipo de imposto? Quem recebe precatório, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Geralmente esse imposto de renda ele é retido na fonte, no próprio momento do recebimento desse precatório. Os cálculos judiciais acabam fazendo o cálculo do número de meses correspondente àquele acumulado, e o autor da ação deverá, no ano seguinte, no momento em que ele tem que fazer o ajuste do seu imposto de renda, ele deve mencionar o valor recebido na ação judicial através do precatório ou do RPV, para que ele faça o acerto de contas aí com o leão, com a Receita Federal, relativo a esse valor que ele já pagou em relação ao que ele já recebeu. E o precatório, o RPV, pode ser cancelado? O que fazer nesses casos? É possível, sim. No caso, por exemplo, dele ter sido expedido com erro, dele ter sido expedido e a pessoa não tem direito, ou por ter algum outro motivo processual que gerou o cancelamento desse RPV. Ou também pode ter acontecido de ter havido o pagamento desse precatório e o não recebimento pelo autor por 2 anos. Nesse caso, o valor do benefício, inclusive, ele é devolvido aos cofres públicos por não recebimento do autor nesse prazo de 2 anos depois do depósito desse valor. Mas o cancelamento do precatório pode ocorrer por questões processuais ou por erro até de informações relativas ao próprio precatório. Quando a pessoa pode vender o precatório? Ele pode vender a partir do momento em que ele tem o precatório inscrito com previsão orçamentária para o ano seguinte ou para o próximo ano. Como funciona o pagamento para aposentados do INSS que ganharam na Justiça o direito de receber precatórios? Com a PEC dos precatórios, mudaram os critérios de inclusão deles na lista de pagamento? A partir da emenda 114 de 2021, mudou o procedimento. Então, há uma lista de preferência, primeiro os RPVs, depois os superpreferenciais, que são aquelas pessoas acima de 80 anos e com doenças crônicas, depois os precatórios alimentares até 3 vezes o valor do RPV. O valor do RPV corresponde a 3 vezes 60 salários mínimos, então dá 200 e poucos mil reais. Depois, em quarto lugar, os demais valores alimentares e, por último, os demais precatórios. Em linhas gerais, quais pontos das novas regras de precatórios a senhora considera mais relevantes e que devem ser ponto de atenção de quem tem um pagamento desse tipo para receber? O ponto que eu mais trago, o ponto mais nevrálgico que eu trago aqui em relação a essas mudanças é que nós não sabemos como será o pagamento, considerando, por exemplo, o ano de 2023, porque nós temos um valor limite para o ano de 2022. Aqueles que sobraram para esse ano, que não receberam, no ano de 2023, eles entrarão no primeiro da fila ou começará a fila de novo? RPV, superpreferência
preferenciais alimentares até 3 vezes o valor do RPV, ou eles vão entrar primeiro na fila, paga aqueles que não receberam esse ano de 2022 para receber primeiro esses em 2023. Então isso não ficou muito claro aí na emenda 114, por isso nós não sabemos quais serão os critérios do pagamento do precatório até de 2022, que dirá 2023. Doutora, nossos agradecimentos mais uma vez. Eu que agradeço, para mim foi uma honra participar com vocês desse programa Inteiro Teor, falando um pouquinho sobre os precatórios. Eu estou sempre à disposição. Um abraço. E a gente fica por aqui. Acompanhe as notícias do TRF1 no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Até o próximo Inteiro Teor.